Então, assim, gente, o primeiro documento que a gente vai explanar, ele é o documento chamado declaração, tá? A declaração é o documento mais simples, como eu já tinha falado para vocês nas aulas anteriores. A declaração é o documento que ele vai registrar algo, vai registrar o seu atendimento, né, vai registrar o comparecimento de alguém, enfim. É o documento que é mais simples, que tem fins de registro, tá? E aí a gente vai ver hoje os três aspectos que dentro da resolução 06 de 2019 ela segue para todos os outros documentos, para todas as modalidades de documento, ele vai trazer o conceito, a finalidade e a estrutura do documento, né? Então, ele vai expor o que é, qual o objetivo e dizer como deve ser a estrutura documental. Então, quem já tiver acesso, já tiver visto essa resolução, vai ver que ele explica, né, de forma detalhada, de forma minuciosa, o que deve conter e o que não deve conter dentro desses documentos psicológicos, tá? O mais simples de todos é a declaração. E aí eu vou trazer para vocês um pouco do que a gente já viu na aula anterior sobre o conceito, né? Declaração consiste em um documento escrito que tem por finalidade registrar, tá, de forma objetiva e sucinta, informações sobre a prestação de serviço realizado ou em realização, abrangendo as seguintes informações, ou seja, é um documento que tem fins de registro, como eu falei, e aqui, qual a finalidade do registro? Né? É registrar o comparecimento de uma pessoa atendida ou de seu acompanhante, né? Ou seja, por exemplo, algumas pessoas, eu não sei se vocês na clínica vocês já tiveram essa experiência de algum paciente da clínica escola, por exemplo, solicitar uma declaração, uma comprovação de que estava nessa consulta, né, nessa consulta psicológica, nesse atendimento psicoterapêutico. E aí é aí onde entra a declaração, é um registro documental de comparecimento. Muitas vezes as pessoas, né, crianças de menores, que os pais precisam levar para psicoterapia, para poder declarar, para poder justificar no trabalho que ela não foi para o trabalho porque estava acompanhando o filho ou o seu pai ou alguém que necessita de ajuda ou de apoio para se locomover ou para ir para esse atendimento, geralmente nós enquanto psicólogos, a gente também oferece essa declaração para o acompanhante, entendeu? Então, é importante que a gente tenha muito cuidado com essa declaração que a gente vai fazer, porque também as pessoas podem se aproveitar, né, da situação para acompanhar uma pessoa que não necessariamente ser acompanhada. E é por isso que a gente precisa ter cuidado quando a gente fala sobre esse processo de declaração, tá certo? E aí, gente, também pode ser colocado para acompanhamento psicológico realizado ou em realização. Aqui, nesse primeiro ponto, é quando você atende uma única vez alguém e ela precisa de uma declaração. Você vai dar a declaração de comparecimento ou aquela sessão específica ou algum tipo de serviço que ele foi no órgão, por exemplo, ela foi para um atendimento no CAPS, ela foi para um tipo de grupo lá no CRAS. E aí você coloca que ele compareceu àquele serviço de psicologia. E também, fechei. E também dentro da declaração pode conter, né, na verdade pode ou deve conter, né, informações sobre tempo de acompanhamento, dias e horários. Muitas vezes você precisa só informar que tal pessoa compareceu nesta data, nesse horário, na sessão, ou você pode dizer que a pessoa já estava em acompanhamento psicoterapêutico com você nesse período de tempo. Então, desde fevereiro até abril, desde fevereiro até o presente momento, essa pessoa faz acompanhamento psicológico comigo aqui na clínica, enfim. É para você registrar, tá? Se a pessoa compareceu ou não.
Tem alguma dúvida, gente, até aqui sobre esse documento, sobre a finalidade dele? Alguma dúvida? Podemos seguir, então? Então, vamos lá. Uma coisa que é importante colocar é que é vedado, né? Ou seja, não pode ser colocado o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos na declaração. Isso é a parte principal, tá? Uma declaração é para fins de registro de comparecimento. E não podemos colocar na declaração registro de sintomas, de situação de estado mental de quem a gente atende. É só para registro de comparecimento, tá bom? Existia antigamente um documento que era muito comum das pessoas fazerem, solicitarem para os psicólogos, que era um atestado de comparecimento. Né? Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Atestado de comparecimento. Isso é um atestado que virou muito famosinho, muitas pessoas usavam esse termo. E isso não existe na psicologia, tá? Atestado de comparecimento não é atestado de comparecimento, é declaração de comparecimento, tá bom? Uma declaração psicológica que traz o dado de comparecimento. Atestado psicológico é outra coisa, tá? E aí, por isso que na declaração, nós não devemos colocar registro de como a pessoa que está sendo atendida se encontra. Nós não podemos colocar nada relacionado ao atendimento delas, apenas dizer o comparecimento, tá certo? Ficou claro isso? E aí, quanto à estrutura, então a gente viu aqui o conceito de finalidade e a gente vai agora para a estrutura, tá? Na estrutura da declaração, a gente tem o quê? A gente tem que a declaração deve apresentar as informações de estrutura detalhada abaixo em forma de item ou texto corrido. Gente, por que eu grifei isso aqui? Quando a gente terminar de ver todas as modalidades de documento, eu já vi questões de concurso que eles fazem como? Eles colocam lá a declaração, né? Ou faz uma coluna que ele diz assim: a declaração pode ser escrita em itens ou texto corrido. Existem documentos que só é considerado texto corrido, né? Existem documentos que ele só quer itens. O que significa isso? Um texto que tem um texto corrido, né, específico, é um texto que é produzido, né, muitas vezes sem paragrafação, sem enter, que aí você, quando for dar um enter, você tem que colocar traços. E na declaração, em geral, você pode só colocar um item, né, ponto, e itens como uma pontuação, uma enumeração do que você vai dizer, ou pode ser em texto corrido. Em geral, a declaração, por ela ser simples, né, e sucinta, ela é escrita de forma em texto corrido, tá? E eu vou apresentar para vocês alguns modelos de declaração aqui para que vocês compreendam como funciona, tá bom? Então, precisa ter o título com o nome declaração, não precisa colocar o nome declaração psicológica, sigam à risca, né? Muitas vezes sigam à risca o que está se pedindo dentro do conselho dessa resolução. Coloca o nome declaração, né? Precisa estar no texto o nome da pessoa atendida, a identificação do nome completo ou nome social completo. A gente vai já falar sobre nome social completo, tá? Finalidade, descrição da razão ou motivo do documento, ou seja, para que ela quer essa declaração? Para registrar o comparecimento, para dizer que está acompanhando alguém, enfim, você vai registrar qual a finalidade, né, dessa declaração. E vai precisar constar informações sobre o local, dia, horário e duração do acompanhamento psicológico, né, em algumas situações. O documento deve ser encerrado com a indicação do nome do local, data de emissão, carimbo em que conste o nome completo ou nome social completo do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional e assinatura. Gente, a estrutura da declaração ela é muito simples mesmo. E aí nós, enquanto psicólogos, a gente precisa entender
o que colocar e o que não colocar, o que deve conter e o que não deve conter. E aí, isso é o mais simples. Coloca o nome. Em alguns casos, vocês vão ver que não necessita colocar o CPF da pessoa, só se a pessoa, o solicitante dizer assim, eu preciso que você coloque na declaração o número do meu registro, né, pessoal, meu registro do CPF ou meu RG. Vai depender da pessoa que solicita, porque vocês sabem que hoje, né, a pessoa que está envolvida num processo psicológico, um serviço psicológico, ela tem por direito receber documento relacionado à avaliação dela, a avaliação psicológica dela, ou qualquer documento que você utilize, né, e que venha a comprovar que ela está em atendimento ou que ela foi atendida, tá bom? Então, dentro desse contexto, é importante que a gente fique atento a algumas questões que podem surgir de dúvida. E aí, por isso que eu trouxe para vocês um adendo, né, para essa aula, que vocês vão ver muitos documentos que, desde 2011, o Conselho Federal de Psicologia ele emitiu uma resolução que diz que o psicólogo pode usar o nome social, né, na assinatura dos documentos, tá? Então, não sei se vocês já sabiam disso, mas o nome social do psicólogo que queira vir a adotar, ele pode constar nos documentos psicológicos, tá? Então, eu trouxe para vocês essa informação porque é importante que vocês compreendam, né? E se caso alguém tiver essa dúvida, vocês também conseguirem encaminhar. Vou voltar. É assim, ó. Eu vou explicar agora. Por exemplo, você, Amanda, seu nome de registro é Francisca Amanda Tavares, né? E você, por alguma razão, principalmente as pessoas travestis ou trans, né, querem mudar o nome ou tem um nome social, porque não se identifica com o nome, com o gênero e por aí vai. E aí você, enquanto psicólogo, você tem direito a usar o seu nome social nos registros documentários, entendeu? Você tem por direito ter um carimbo com o seu nome social, você tem por direito a assinar os documentos psicológicos, sejam eles quais forem, com o seu nome social. Porque até 2011, por mais que eu tivesse, que eu não me reconhecesse, né, no meu gênero e não na minha identidade, né, de registro, eu tinha que assinar conforme foi o meu registro, né, de nascimento, até que eu pudesse fazer a mudança de nome, né, no cartório, que aí quem sabe, quem acompanha as pessoas que têm essa dificuldade de mudança de nome nos cartórios, né, sabe o quão desafiador é. E aí, em 2011, o Conselho Federal de Psicologia, ele abriu uma resolução, né, informando que dispõe sobre a inclusão no nome social, né, e a observação na carteira de identidade profissional e do psicólogo e da outras providências. O que significa isso? Né? Quando vocês forem tirar o registro, né, de vocês, do conselho regional, lá você pode, se você, caso não se reconhecer com o nome que você tem no registro de nascimento, no seu documento de identidade, e por alguma razão você ainda não mudou no cartório ou em alguma outra coisa, porque é muito burocrático esse processo, por mais que a gente já tenha avançado em muitas coisas, ainda o nome social é algo que demora. E outra coisa, é caro para se mudar o nome. E aí, o Conselho Federal de Psicologia, ela criou essa resolução, eles criaram essa resolução para, né, assegurar que as pessoas transexuais, né, e travestis, o direito de escolha, né, a inserir, né, o tratamento nominal na carteira de identificação, na carteira profissional de psicologia, no campo observação, ou seja, eu preciso, para eu poder assinar o documento psicológico com meu nome social, o que é solicitado do Conselho de Psicologia, que você, ao fazer o registro, ou em qualquer momento que você queira usar um nome social específico, que você antes compareça
ou informe, né, compareça ao Conselho Regional de Psicologia e peça, faça uma solicitação por escrito, né, para que você solicite como é que eu posso dizer, inserir o seu nome social, né, como identificação na sua carteira profissional, entendeu? Então, hoje, quem quer solicitar, né, e quem não se reconhece no seu nome completo, que foi de seu registro de nascimento, dos seus documentos de identidade, mas se você quiser habilitar o nome social enquanto psicólogo, né, no registro da carteira profissional, você tem por direito a acrescentar isso na observação. Por que na observação? Para os casos das pessoas que ainda não conseguiram fazer a mudança de nome no registro em cartório e tudo mais. Entendeu essa informação? Ficou claro, Amanda, para ti? Ficou. Pronto. Entendi. Então, assim, por que é importante que a gente compreenda isso? Porque eu já vi muitas pessoas terem dúvidas quanto à assinatura do documento. Não só, gente, para pessoas transexuais ou travestis. Existem muitas pessoas que têm um nome que não se reconhece naquele nome. Né? Acontece muito isso com os famosos, com pessoas, né, com artistas que não se reconhecem nesse nome. Mas em algumas situações eu posso muito bem não me reconhecer no nome que foi me dado no registro. E aí eu posso sim, quando eu solicitar meu registro, né, meu número de registro de identidade profissional, ou em qualquer momento que eu me sentir, né, à vontade, ou que eu quiser solicitar essa mudança do registro, eu preciso acionar o meu conselho, né, regional para fazer essa mudança, tá bom? E aí, a partir daí é que eu posso usar o nome social. Eu não posso usar o nome social sem ele estar, né, dentro do registro profissional da carteira do CRP, tá bom? Dúvidas É sobre rápido, Lari. mais ou menos, sabe? Porque assim, ó, na minha época, a gente só tirava o registro em Fortaleza. E aí você ia para Fortaleza e você recebia na hora o seu número de documento, seu registro. Na hora saía seu número. Então isso é rápido. Porque ele te dá uma declaração de que você solicitou, que você deu entrada, documento e tudo mais. Você já recebe o registro. Aqui no Conselho Regional de Psicologia do Cariri, eu acredito que também seja, porque eles têm uma ponte direta com Fortaleza, entendeu? Então eu acho que não demora. É porque assim, demora a carteira mesmo provisória. A carteira de profissional demora mais. Mas a declaração não demora. Que você já sai com o número e você está apta a utilizar ela ou já ser reconhecido enquanto profissional. A gente recebe uma carteira provisória que tem duração de 2 anos e depois você tem a carteira, né? Como é que a gente a carteira oficial, né, de seu registro de psicologia, tá bom? Não demora, muitas vezes a minha demorou para chegar, acho que demorou uns 15 dias no máximo, tá bom? Dúvida, gente? Então vamos lá. Então, gente, de forma geral, esse é a declaração, tá? É isso aqui que eu coloquei para vocês sobre o que deve ter na estrutura do texto, tá? O nome da declaração, o nome da pessoa atendida, a finalidade, as informações sobre local, data, né? Carimbo, assinatura do psicólogo e por aí vai. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de como vocês podem, né, fazer, tá? De como essa declaração acontece. Então, eu trouxe aqui algumas situações, tá? Que é um modelo de declaração. Então, declaro para devidos fins que Armando Cabral compareceu à sessão de psicoterapia nesta data, de 3 horas às 3h50. Então, é importante que eu coloque a hora, tá? Juazeiro do Norte, 21 de fevereiro de 2020. Aqui a minha assinatura. O meu carimbo também tem que estar. Eu fiz um documento para vocês em PDF, no Word, para que vocês vejam como é que fica o documento. Antigamente, na resolução, qual o nome da resolução? 3 de 2007, 7 de 2003, exigia que as declarações fossem feitas em papel timbrado,
tá? Nessa nova resolução não é necessário, tá? Mas se você tiver um documento com papel timbrado, não tem problema para declaração. Se você tiver, tudo bem, mas se não tiver, não tem obrigatoriedade. Você pode fazer numa folha de papel ofício, tá certo? Então, dentro dessa declaração, gente, o que vai nos respaldar enquanto psicólogos é ter a data, tá? Ter a data e ter o horário do atendimento, tá bom? Isso é o que não pode faltar. Vamos para outro exemplo aqui de declaração. Isso é o mais simples. Alguém me solicita uma comprovação de comparecimento, né? Já essa declaração, eu declaro para devidos fins de comprovação que Amanda Ferreira Lima compareceu para acompanhar Armando Cabral da Silva em sessão de psicoterapia nesta data, de 3 às 3h50, ou seja, Armando pediu uma declaração para ele de comparecimento e a acompanhante dele também solicitou uma declaração de acompanhamento, tá? De comparecimento, de acompanhamento à sessão de psicoterapia desta pessoa, tá? Então, essa é uma das situações que você pode emitir a declaração. Tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esses tipos de declaração? Ou tá claro para vocês isso? É assim, Rafael. Ela serve para fins trabalhistas. Você pode declarar que a Amanda acompanhou Armando. Amanda, assim, eu preciso de uma declaração que eu acompanhei meu esposo para psicoterapia, para eu poder justificar o meu atraso ou para justificar esse tempo que eu passei fora acompanhando ele. Pode ser utilizado como declaração de justificativa para informar onde estava, o que aconteceu. Mas a empresa não é obrigada a aceitar, entendeu? Tem essa questão. Você vai precisar, né, justificar, e a organização ela não tem a obrigatoriedade de aceitar. A outra coisa que vocês vão ver é no atestado psicológico, que aí no atestado psicológico você tem como atestar que tal pessoa não pôde comparecer ao trabalho nesta data, ou não vai comparecer ao trabalho nesta data por razões tais, porque aí no atestado você consegue colocar os sintomas e o estado de saúde mental da pessoa atendida. E também no atestado, algumas empresas também não aceitam, tá? Então, a gente ainda tem essa outra questão, né? De muitas vezes as empresas não aceitarem o atestado psicológico. E aí você pode entrar com processo e por aí vai, tá certo? Alguma dúvida sobre isso? Aí vamos para esse outro exemplo aqui. Declaro para fins de trabalho que Joana Vieira Alencar, ou seja, ela vai utilizar a declaração para fins de trabalho, portadora do CPF tal, ou seja, Joana me pediu para que na declaração tivesse o CPF dela, não é obrigatoriedade, tá? Esteve presente no CAPSI, tá? Para acompanhamento do mentor Antônio Vieira Alencar, 5 anos, que faz acompanhamento psicológico, estando sob sua responsabilidade no dia 6 de março de 2020, no período da tarde, de 3 às 4 horas. Juazeiro do Norte, 6 de maio de 2020. Ou seja, aqui, Joana, a gente percebe que Joana é a mãe, né, de Antônio. E aí ela precisou acompanhar o filho só tem 5 anos, é menor, e ela precisou acompanhar ele. E ela está usando essa declaração para fins de trabalho. Então, ela vai entregar esta declaração, né, ao trabalho para justificar que ela estava acompanhando o filho. Gente, isso é uma forma de resguardar a Joana, caso ela for demitida, caso ela queira, né, futuramente, se ela se sentir injustiçada por um processo de desligamento, porque faltava com frequência, né, essas declarações são para resguardá-la, né, das razões de porquê ela estava faltando, entendeu? Aí, como eu falei, é ela que solicita,
o solicitante, eu sempre, quando alguém vai me pedir uma declaração, eu digo, você quer que coloque CPF? Aí eu coloco, mas não é obrigatoriedade. Antes, nos documentos psicológicos anteriores, era obrigatório que tivesse um registro, né, de identificação, de número de RG ou CPF. Agora, com essa resolução, não é obrigatório, entendeu? Só se caso o solicitante pedir para que você coloque o CPF, entendeu? Então, não é obrigatoriedade. Mas, para ser bem sincera com vocês, eu acho que não custaria nada colocar. Depende para qual finalidade ela quer essa declaração. Tá? Então, eu acho que até representa mais ela, é uma forma de comprovar que o CPF diz respeito ao nome dela e por aí vai. Eu acho que depende da finalidade do que ela quer essa declaração, tá bom? Então, assim, gente, esses são uns dos modelos de declaração, né? Eu trouxe para vocês aqui, deixa eu ver, tem uma coisa que, antes de comentar, eu trouxe umas 3 questões de concurso que fala sobre declaração pra gente ver. Mas antes, eu trouxe isso aqui que é fundamental. Diferente do atestado psicológico, a declaração nunca, né, bem grande, nunca deve apresentar registro de sintomas, estado psicológico ou qualquer outra forma, né, que diga respeito ao funcionamento psicológico da pessoa atendida. Isso eu já falei, né? Não pode ter sintomas, estados psicológicos da pessoa. A especificação da finalidade do documento é essencial e refere-se a um item obrigatório. Por quê, gente? Só um pouquinho, tá, gente? Tá travando aqui no negócio. É por meio da identificação da finalidade ou motivo do documento que o psicólogo se resguarda em relação ao uso dado ao documento depois de sua entrega. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que dentro da nossa responsabilidade enquanto psicólogo, a gente precisa, né, não pode fazer um documento sem data, não pode fazer um documento sem a finalidade de uso, entendeu? Sem dizer sem dizer qual a finalidade disso, né? Para fins de comprovar o comparecimento de fulano de tal nessa sessão de terapia ou que faz acompanhamento psicológico comigo. Porque assim, eu já tive casos de, por exemplo, quando eu fazia atendimento clínico, de uma aluna me solicitar, era uma aluna e ela também era minha consulente. E ela estava fazendo uma seleção e na seleção exigiam que ela estivesse fazendo acompanhamento psicológico, entendeu? E aí eu precisei fazer uma declaração que ela fazia atendimento psicológico comigo, fazia acompanhamento psicológico comigo, de tal data até o presente momento. Até o presente momento, e embaixo coloquei a data na qual eu tinha emitido a declaração, entendeu? Então, existem várias formas de trazer, né, as informações para a declaração. Tem alguma dúvida até agora? Dúvida, gente? Ou tá tranquilo? Pronto. Então, vamos lá. Vamos para algumas questões, tá certo? Depois eu abro o modelo para vocês. Antes de mostrar as questões, deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir aqui o modelo de declaração. Eu abri aqui para vocês um documento que eu vou disponibilizar para vocês agora no Moodle e no grupo da turma. Aqui é o modelo de declaração. Vocês estão vendo que meu papel não é timbrado, que não tem nada. Eu atendo, faço atendimento psicoterapêutico, né? E alguém me solicitou
uma declaração, tá? Aí aqui tem dizendo tudo que deve ter na declaração, como é a assinatura, o carimbo. Não necessariamente precisa ficar desse lado, mas precisa ter na folha esse carimbo, que seja próximo ao nome e à sua assinatura, entendeu? Aqui eu posso tanto colocar embaixo também o meu nome digitado e o número do meu CRP, ou já que o meu carimbo tem o meu nome completo e o meu CRP, fica tudo ok, entendeu? Não precisa colocar a escrita do nome Larissa Vasconcelos Pereira e o CRP, entendeu? Então, esse em geral é o modelo de declaração que vocês vão pegar o estudo de casos que eu vou disponibilizar para vocês amanhã e criar a declaração, entendeu? A partir da declaração feita, vocês vão e enviam para mim, nesse modelo aqui. Então, eu vou já explicar como vai ser a questão desses trabalhos, tá bom? Então, não se preocupe que eu vou explicar para vocês já já de como vai acontecer os trabalhos. Então, vamos lá. Vamos para uma questão, tá? É uma questão de concurso sobre declaração. Dentre os documentos escritos produzidos por psicólogos, pode-se citar a declaração como um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento psicológico. No que diz respeito às finalidades da declaração, analise as assertivas e em seguida marque a alternativa correta. Então, dessas alternativas, qual a correta? Vou sim, Rafael, vou mandar no grupo da turma esses slides já estão no Moodle, tá, gente? Aí esse outro documento do modelo de declaração eu já vou colocar no Moodle e no grupo para vocês. Eita, povo rápido, né? E tem declaração de comparecimento do atendimento, ok. 2, declarar o acompanhamento psicológico do atendido. Informações diversas sobre o enquadro do atendimento, por exemplo, tempo de acompanhamento, dias ou horários. E 4, descrição de sintomas, situações ou estados psicológicos. Gente, por que a alternativa 1 está correta, né? 2, de fato a gente vai declarar o acompanhamento psicológico do atendido. Informações diversas sobre o enquadro do atendimento. Aí em parênteses ele coloca tempo de acompanhamento, dias ou horários. Certo? Também. O que não pode ter é descrição de sintomas, situações ou estados psicológicos. Então a alternativa certa é a letra C, tá bom? Então a alternativa dessa questão é a letra C. Posso passar? Algum questionamento? Então, vamos lá. Peraí, porque eu tô me bananando aqui com essas telas aqui abertas. Vão lendo aí. A declaração emitida pelo psicólogo é o documento psicológico mais objetivo e sucinto entre todos. Responde às solicitações pontuais que visam a informar situações que envolvem dias, horários e tempo de atendimento do paciente, cliente ou da pessoa que acompanha. Diferente do atestado psicológico, a declaração. Gente, vocês não viram ainda atestado psicológico, mas vocês vão ver pelo que a gente acabou de ter, né, de ter como conteúdo, qual a resposta correta. Por exemplo, diferente do atestado, a declaração sempre deve apresentar registro de sintomas, estados psicológicos ou qualquer outra informação que diga respeito ao funcionamento. Já descarta essa questão. Eventualmente, eu posso registrar sintomas, estados psicológicos, também não é da declaração. Né? C. Deve apresentar registro de sintomas, estado psicológico ou qualquer outra informação, também não. Pode apresentar registro de sintomas. Tudo que tiver registro de sintomas na declaração está incorreto, tá certo? Por quê? Porque na declaração psicológica não se deve ter nada que relacione a sinais e sintomas. Sintomas e estados psicológicos
da pessoa. Então, a alternativa certa, como vocês colocaram aqui, é a letra E, que nunca deve apresentar registro de sintomas ou estados psicológicos, tá bom? A alternativa certa é a letra E. Aqui, essa questão é legal. Gustavo e sua esposa, Lídia, são acompanhados em terapia de casal pela psicóloga Analice há muitos anos. Recentemente, Gustavo decidiu que se separará de Lídia e solicitou que a psicóloga elaborasse declaração psicológica sobre os sintomas e o prognóstico da dinâmica conjugal, para ser apresentado no processo de guarda dos filhos do casal. Diante da resolução 6 de 2019, qual o papel de Analice? Ela pode atender plenamente a demanda que Gustavo trouxe, desde que conte com a anuência expressa de Lídia, circunscrevendo a especificidade do prognóstico da dinâmica. Então, será que ela pode dar esse laudo falando desses registros de sintomas? A alternativa em si já está incorreta, não sei se vocês conseguem ver, tá? Pode atender parcialmente a demanda de Gustavo, na hipótese de que Lídia consinta tacitamente com o pedido, limitando-se à avaliação das dificuldades enfrentadas pelo casal no processo terapêutico. Letra C, ela não pode atender ao pedido de Gustavo, pois segundo a resolução 08 de 2001, o documento abre para afirmar sobre condições psicológicas solicitando um atestado psicológico. Atestado psicológico, de fato, precisa ter condições psicológicas do solicitante, mas não é a resolução 08 de 2001, é a resolução 6 de 2019, tá? Não deve atender à solicitação de Gustavo, pois a declaração psicológica visa informar fatos ou situações objetivas relacionados ao atendimento psicológico, não devendo conter o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos, certo? Ou letra E, pode atender totalmente à solicitação de Gustavo diante do consentimento de Lídia, desde que se tenha a avaliação sintomatológica do comportamento do casal. Gente, a alternativa correta é a letra D. Nós não devemos, fazer essa solicitação, ceder essa solicitação de Gustavo, porque a declaração psicológica é uma declaração de comparecimento, ou de acompanhamento psicológico. Não deve ter estado de registro de sintomas ou situações específicas ao atendimento realizado nessa terapia de casal, entendeu? Então, a alternativa certa é a letra D. Dúvidas sobre isso? Algum questionamento? Então, isso aqui, eles vão para um processo judicial, para a guarda do filho. Então, o que acontece? Nessa situação, vão ter dois advogados, o advogado de Lídia e o advogado de Gustavo, e eles podem sim, ou até mesmo o juiz pode solicitar, e aí é a questão do juiz, solicitar um parecer, um laudo, que fale sobre esse atendimento, um relatório que expresse como foi esse atendimento, como foi esse acompanhamento, para fins de comunicação, tá? E aí, se caso necessitar de outras questões de avaliação psicológica, é solicitado um laudo psicológico do psicólogo para fazer esse tipo de atendimento, que aí vai constar de fato uma avaliação psicológica, entendeu? Mas aí eu não posso, porque aí inclusive vem uma questão ética sobre o nosso papel enquanto psicoterapeuta desse casal, tá? Eu posso fazer isso, eu devo fazer um laudo para comprovar quem de fato merece a guarda, ou merece não, tem condições de ter a guarda dos filhos. Então é uma outra questão que a gente precisa avaliar, porque nesse caso exige uma demanda judicial no meio, entendeu? Porque o seu documento, se você for ceder a Gustavo esse laudo, esse relatório dos atendimentos deles, eu acredito que você precisa conversar com Lídia, para colocar isso. E assim, qual a finalidade de você fazer isso,
porque já que você acompanha o casal, você tem um peso enorme, né, na tomada de decisão, né, sobre a guarda dos filhos, entendeu? Não sei se vocês conseguiram ler o que Rafael colocou, mas é bem isso. Eu imagino como ficaria o sigilo terapêutico com base no posicionamento do psicólogo. Não no que ele irá expor, mas que o laudo não pode ter parcialidade. É exatamente. É uma responsabilidade ética e a gente vai falar muito sobre essa história, sobre essa questão do sigilo profissionais, quando nós somos convocados, né, a emitir documentação, principalmente para questões judiciais. O psicólogo tem um peso enorme nessas questões de tomada de decisão judicial, quando a gente emite um documento na parcialidade e na questão de sigilo documental das informações que estão lá e qual a finalidade de eu fazer alguns registros, né, desse atendimento, entendeu? Desse acompanhamento psicológico, tá certo? Então eu acredito que a gente precisa conhecer melhor a que se destina os documentos, tá bom? Dúvida, gente? Então, assim, hoje nossa aula é essa. Eu queria conversar com vocês sobre amanhã, tá? Na verdade, eu acho que eu já poderia abrir o estudo de caso para vocês agora. O que vocês acham? Porque aí quem puder fazendo, já faz. Porque qual a ideia? Como é que vai ficar o conteúdo, os nossos conteúdos e como é que vai ser a dinâmica das nossas aulas? Vou explanar o conteúdo. Como declaração é um documento mais simples, então eu já posso adiantar, porque a gente tem bastante tempo ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o estudo de caso para vocês, vou disponibilizar ele também no Moodle, o estudo de caso da declaração, e aí vocês vão fazer o seguinte, eu vou sempre explanar a aula num dia, né, o que é um documento, como deve ser, e na quinta-feira eu vou trazer o estudo de caso, e essa aula vai ser reservada para vocês fazerem o estudo de caso, né. Possivelmente eu nem vou abrir o Zoom, só se de fato necessitar, né, eu vou abrir o Zoom, e você, ou não vou abrir, eu vou expor o estudo de caso e vocês vão reservar essa aula para fazer o documento de psicológico, entendeu? Porque vocês lembram que vai ter um prazo? Eu sempre vou dar um prazo de 8 dias para que vocês entreguem. Lembra que eu mandei para o grupo de vocês um cronograma de atividades, de entrega de trabalho e tudo mais? Eu mandei tudo isso para vocês assim que a gente começou as aulas. Então, eu queria que vocês lembram com quantas pessoas é por equipe que eu dividi? Eu disse que podia fazer até 4 pessoas, pronto. Então, assim, eu queria que vocês se dividissem em equipes e que essas equipes fossem do começo até o fim dos documentos, que não ficasse mudando. Ah, a Amanda vai fazer hoje a declaração com um grupo, amanhã a Amanda vai fazer com outro grupo. Que permaneça o grupo até o final, tá? Pra eu poder não me embananar nas correções. Então, eu queria que quem quiser fazer em dupla, ótimo. Quem quiser fazer de forma individual ou quer fazer em grupo, pode fazer também. Até no máximo 4 pessoas. Então, vou apresentar para vocês aqui o estudo de caso, né? Para que vocês possam elaborar uma declaração sobre a situação aqui. E vocês... Pode ser, Hannah. Eu lembro que tu falou comigo mesmo sobre isso. Então, assim, eu vou fazer essa explanação do estudo de caso. Vocês vão fazer o documento. E eu não sei como foi pra vocês. Não sei se ficou pra... Não sei como foi que chegou pra vocês. Mas eu queria receber... Eu vou te ensinar, Marina, como é que você faz essa assinatura, tá bom? Vocês vão criar uma assinatura... Eu vou já ensinar pra vocês como vocês podem fazer essa assinatura. Foi ontem, foi um negócio bem danado. Eu pedi ajuda aos universitários para criar uma assinatura para mim. Mas, ó,
que ela é só simbólica, tá? Essa assinatura, ela é simbólica, vocês podem usar duas estratégias para fazer. Vou ensinar aqui para vocês. Então, assim, vocês vão fazer esse documento e eu vou criar... não precisa. Aí é isso que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, a Amanda vai fazer com Marina e com Luísa, né? E com Hanna. Elas 4 vão fazer o trabalho. Aí, ó, Macedônia já deu uma explicação. Tira a foto da assinatura no fundo branco e coloca no Word em tons cinzas. Ótimo. Essa é uma possibilidade. Então, assim, vocês podem colocar que a declaração, uma declaração vai ser emitida por Amanda, outra vai ser por Macedônia, outra vai ser por Luísa. Vocês podem fazer desse formato. Apenas uma assinatura por documento, entendeu? E aí vocês criam um CRP de forma aleatória. Só uma assinatura por documento. Aí como é que eu vou saber que é da equipe toda? Deixa eu abrir para aqui para vocês o documento. Só um pouquinho, tá? Tá abrindo aqui. Eu vou mostrar pra vocês o estudo de caso também. Ó, deixa eu espelhar aqui pra vocês. Vocês podem fazer, aqui é o documento Word que eu criei. Eu já deixei ele em PDF, porque fica melhor de vocês visualizarem. Mas quando vocês me enviarem o documento, vocês podem colocar ou no início ou no final. Vocês podem dar um Enter. Acho que até melhor no final. Aí coloca assim, equipe. Aí eu coloco aqui Amanda, Macedônia. Só dando um exemplo, tá? Marina e Hanna, a minha equipe. E aqui vocês vão colocar quem foi. Ah, foi a Amanda que fez essa declaração. Lógico que vocês vão fazer juntas. Só que aí vocês podem estabelecer um documento para cada pessoa da equipe, tá bom? E criar esse documento. Gente, deixa eu explicar para vocês como foi que eu fiz essa assinatura. Vocês estão acompanhando aqui o Word, né? Eu fui aqui inserir e apertei em formas. Talvez essa forma seja mais difícil. Acho que a de Macedônia é mais fácil, tá? Então, eu coloquei nessa curva e fiz uma assinatura geral, assim. Nem consigo mais fazer. Aí fui fazendo. Dá mais trabalho, entendeu? Aí eu criei uma assinatura. É uma assinatura simples. Vocês podem ir fazendo do jeito que vocês quiserem. Ou vocês podem fazer dessa outra forma. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Vou colocar aqui meu nome. Larissa Vasconcelos Pereira. E aí eu vou colocar aqui uma fonte que seja parecida com escrita. Tá? Vamos lá, pensar aqui.
cria aqui essa assinatura para mim. Vocês podem criar uma fonte, pegar uma fonte que mais pareça com escrita mesmo, de caderno. E aí fica a critério de vocês, tá bom? Vocês podem fazer de outras formas. Aí vocês podem colocar essa cor como uma cor mais azulzinha, pra colocar que é uma caneta. Enfim, fica a critério de vocês. O menos é mais, tá bom? Pode também. Pode fazer dessa forma também, acho que é legal. Mas não esqueçam, não pode ser documento escrito em folha de caderno, tá, gente? Documento psicológico, ele não pode ser escrito à mão, assim não. Mas vocês podem fazer ele, imprimir, assinar e mandar um scanner pra mim. Fica a critério de vocês. Tá certo? Dúvidas sobre isso? E o carimbo? O carimbo, Amanda, eu fiz no Word. Eu fiz no Word não, eu fiz no PowerPoint, mas também tu pode fazer de outra forma. Pode ser assim. Cadê? Aqui. Esse daqui eu criei como imagem, ficou como imagem aqui. Mas eu posso também fazer assim, deixa eu ver se eu consigo. Eu crio uma caixa de texto aqui. A mesma coisa da foto da assinatura, pode ser também. Aqui eu coloco o meu nome. Aqui, Larissa Gonçalves Pereira. Vai ser RP 99/00. Tá aqui o meu CRP. Vou dar uma ajeitada nele. Colocar ele. Posso aumentar aqui pra ficar. Isso é o de menos, tá, gente? E aí você pode descer ele pra cá. Colocar de lado ou reto. Fica a critério de vocês. E pronto, tá feito o seu carimbo. Aqui é um exemplo. Tá bom? Mas eu acho que o jeito que Macedônia tá explicando talvez seja mais fácil. Fica a critério de vocês. Tranquilo? Dúvidas sobre isso? Pronto. Gente, então deixa eu mostrar pra vocês os estudos de caso, para que vocês possam acompanhar. Ó, vou abrir para vocês aqui o estudo de caso. Eu vou trazer para vocês especificamente nessa situação aqui 2 estudos de caso, tá? Mas vocês vão escolher só um para fazer. Eu não coloquei ele no PowerPoint que vocês tá no Moodle, mas eu já vou fazer aqui, vou mandar esse documento, todos esses documentos vocês vão precisar para vocês fazerem. Aqui existem 2 estudos de caso, é um estudo de caso bem simples, porque é só declaração, tá? E vocês vão... Deixa eu... Olha aí, Macedônia tá dando uma aula aqui de informática, Amanda, presta atenção. Informática não, de simplicidade. Você assina e carimba em folha branca, de ofício, tira a foto, insere a foto no Word, coloca ela em preto e branco ou tons de cinza, vai regulando o tom igual você faz a imagem do Word, fica perfeito. Tá vendo como é legal? Não tá em inglês não, Amanda, é mais simples do que você imagina. Deixa de conversa. Ó, vamos aqui para o estudo de caso. Vocês vão utilizar um desses estudos de caso. Pode ser o caso 1 ou o caso 2, como vocês queiram fazer, tá? O estudo de caso de Francisco Rodrigues Carvalho, que ele faz acompanhamento psicológico com você desde o dia 18 de janeiro de 2019.
todas as sextas-feiras no período da tarde. É sempre assíduo e sempre que há necessidade de permutas e horários, o comunica com antecedência. O mesmo está participando de uma seleção para estagiário de psicologia e a instituição solicitou que ele entregasse um documento que comprovasse o seu acompanhamento. Esse é um estudo de caso e vocês vão criar uma declaração que comprove que ele faz acompanhamento com você, né? Desde essa data, enfim. Eu já expliquei para vocês como é que faz a declaração. O caso 2, caso alguém queira fazer do caso 1 ou do caso 2, é assim. Cícera Maria Alencar compareceu à sua clínica e realizou apenas uma sessão, dia 25 de fevereiro de 2019, às 4 horas, com duração de 50 minutos. Ficou acordada ao final da sessão a continuidade do acompanhamento psicoterapêutico. No entanto, a mesma decidiu livremente não dar continuidade. Posteriormente, Cícera procurou para solicitar um comprovante de comparecimento à sessão realizada, tá certo? Ou seja, ela não faz mais acompanhamento com você, mas ela solicitou uma declaração do dia em que ela compareceu à sessão, né, de terapia, tá bom? De psicoterapia. Dúvida, gente, sobre esse estudo de caso? Dá para vocês fazerem essa declaração tranquilamente? Sim? Então, pronto. Então, mãos à obra. Amanhã nós não teremos encontro no Zoom. Eu vou ficar disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Era isso que eu queria combinar com vocês. Eu vou criar... eu acho que foi mais fácil. Eu sei que vocês... Não sei se vocês fizeram prova e precisaram enviar através do link do Google Drive. Vocês enviaram as provas por Google, no Google Drive ou por e-mail? Porque eu queria fazer a entrega desses documentos por link, entendeu? Então, eu vou abrir aqui um link, vocês vão colocar o nome da equipe e enviar o arquivo por esse drive, porque aí fica melhor. É a mesma coisa do Google Forms, tá bom? Vocês só vão abrir o link e mandar o documento no Google Forms. Tá certo? Como é? Lari, onde solicita a declaração para levar o cartório na questão de inserir o nome social para a solicitação do CRP. Quando você for pedir o nome social, se você quiser que seu nome social esteja no CRP, você não precisa de cartório. Você só precisa chegar no CRP, eles vão lhe dar um papel e você vai escrever por escrito, né, que você quer inserir o nome social no seu registro profissional. Aí quando você receber sua carteira profissional, lá vai ter a observação, nome social, tal, entendeu? Não precisa de cartório para essa mudança de nome no CRP não, tá bom? Só se você quiser fazer uma mudança, né, desde seu registro de nascimento, casamento e tudo mais, até seus documentos de CPF, RG e tudo mais. Mas para o registro profissional, você quando for solicitar o seu CRP, você diz, ei, eu gostaria de colocar no meu registro profissional o meu nome social, como é que eu faço? Aí ela vai lhe dar um papel e você vai colocar, solicito que o meu nome social seja colocado no meu registro profissional, tá bom? Eu vou disponibilizar agora. Eu ainda não preparei o link, mas eu vou preparar agora e já mando pra vocês, tá bom? Assim que eu terminar a aula aqui no Zoom, eu mando esses documentos pra vocês e o link. O texto da declaração, ele é padrão, certo? Ou pode ser reformulado, mas com a mesma regra de padronização. Por exemplo, pode utilizar o texto que já vem no documento que a senhora disponibilizou, ou pode fazer uma mudança no texto. Depende da mudança que você vai fazer no texto, entendeu? Porque aqui vai depender da finalidade. Os dois têm finalidade diferente. Um é para comprovar, para fins de processo seletivo, né, o acompanhamento que Francisco faz acompanhamento psicológico, e Cícera é para dizer que compareceu à clínica nesse lugar. Então,
Tendo as informações, essas informações aqui de estrutura, né, que essas aqui principalmente. Tendo essas informações aqui da estrutura, ótimo, só não pode faltar ela, entendeu? O prazo para entrega vai ser até dia 20. Eu coloquei lá que era dia 20, gente, eu não lembro mais. Mas eu acho que foi. Deixa eu abrir aqui. Dia 20 mesmo, na próxima quarta. Na próxima quarta. Próxima semana. Tá aqui mesmo, dia 20. Acabei de abrir aqui o documento pra ver. É esse aqui. Dia 20 a entrega da declaração. Mas ela é tão simples, gente, que quanto mais rápido vocês fizerem, melhor pra vocês, entendeu? Pra não ficar acumulando esses documentos. Que aí vocês lembram que ele já faz parte da nossa avaliação da V2, tá bom? Assim que a gente concluir a nossa aula aqui, eu vou enviar para vocês os documentos que a gente discutiu aqui na aula. Esse slide já tá no Moodle, tá? Só falta esse documento em PDF que tem informando o registro, ou informando a nomenclatura toda do documento, e o estudo de caso que eu ainda não enviei, tá bom? Então, até dia 20 vocês podem enviar. Vou estar mandando agora no grupo o link para envio desses documentos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, a gente vai conversando nesse período, tá certo? Então, gente, é isso por hoje. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Pronto. Gente, então é isso. Até mais, pessoas. Vamos conversando por aqui, tá bom? Então, vou encerrar e vou fazer a gravação dessa aula e colocar no Moodle também. Até mais tarde, Amanda, Marina e Vitória. Cadê vocês? Beijo. Tchau, tchau.